Pessoal, vou fazer uma explicação sobre a teoria da repulsão dos pares de elétrons na camada de valência. Com essa teoria, a gente consegue entender qual é a geometria que uma determinada molécula ela vai assumir a partir da estrutura de Lewis. Para a gente poder saber qual é a geometria da molécula, a gente precisa primeiro fazer a estrutura de Lewis daquela molécula. Tudo bem? Então, a teoria da repulsão dos pares de elétrons na camada de valência, ela diz o seguinte, que a disposição espacial de uma molécula, que os átomos vão ter em uma molécula, é uma tentativa de diminuir a repulsão entre os pares de elétrons na camada de valência. Tá? Então, elétron com elétron se repele. Então, a tendência é que pares de elétrons fiquem o mais distantes possíveis um do outro. Ok? Então, baseado nesse princípio, a gente vai tentar entender aqui as geometrias de algumas moléculas. Vamos começar com as moléculas diatômicas. As moléculas diatômicas, quaisquer que sejam os átomos, elas apresentam uma geometria sempre linear. Não importa qual que seja o elemento químico. Então, por exemplo, aqui eu tenho F2 como sendo uma geometria linear. HF, por exemplo, seria um outro exemplo aqui, também adquire essa geometria. Não tem uma outra maneira de dois átomos ficarem juntos. A geometria, ela é linear, tá? Essa aqui é a geometria linear. Não tem outro jeito. Tudo bem? Agora vamos passar para uma molécula do tipo triatômica. Quando a molécula é triatômica, a gente vai ter um átomo central com dois átomos ao redor dela, né? Com dois átomos ao redor dele, desse átomo central, né? Então, a gente pode ter, vamos olhar o primeiro caso. Vamos olhar aqui, vamos adicionar aqui um outro átomo, tá? E não tem, nesse caso, par de elétrons isolados, ou par de elétrons não ligantes, como a gente chama, ao redor desse átomo central aqui, ó. Não tem nenhum elétron não ligante, isolado, ao redor desse átomo central. Então, essas duas ligações aqui, ó, esses pares de elétrons aqui, vão, no caso, que são ligantes, né? Eles vão ficar o mais distante possível. Como é que eles vão ficar mais distante possível? Com um ângulo de 180 graus. E aí eu tenho também uma geometria linear. É o caso da molécula de CO2. Vamos imaginar aqui, ó, que esse átomo daqui é o oxigênio, o outro átomo oxigênio e o átomo do meio um átomo de carbono. Esses dois átomos de oxigênio vão ficar num ângulo de 180 graus, porque eles vão ficar mais distante possível um dos outros para diminuir a repulsão dessa ligação covalente com essa outra ligação covalente, né? Na verdade, são duas duplas aí. Ok? Isso vale para qualquer molécula nesse sentido, tá? Uma molécula triatômica, um átomo no centro, dois átomos ao redor, e eu não tenho pares de elétrons isolados no átomo central. Essa análise ela é feita a partir do átomo central, do átomo do meio. Tudo bem? Agora vamos pensar o seguinte, vamos adicionar aqui um par de elétrons no átomo central. Olha o que acontece. Então, esse par de elétrons isolado, ele vai repelir esses pares de elétrons aqui ligantes, né? Esses que estão entre, por exemplo, entre um átomo e outro. Vamos pensar aqui na molécula de SO2, por exemplo. Então, o que acontece com a geometria? A geometria passa a ser uma geometria angular agora. Por quê? Porque essa é a disposição que vai minimizar todas as repulsões. Esse ângulo que aparece aqui, ele é um ângulo ideal, tá? Mas isso vai variar de molécula para molécula, tá? Então, o ângulo real de uma determinada molécula não vai ser 120 graus. Isso aqui é um ângulo ideal. Tudo bem? Vamos agora pensar quando nós temos dois pares de elétrons isolados no átomo central. Então, assim, a geometria continua sendo uma geometria angular, tá? Não muda a geometria. Tá vendo aqui que essa disposição ainda é a melhor
para poder minimizar essas repulsões entre esses pares de elétrons. Tudo bem? Só que o ângulo, ele já diminui. O ângulo ideal agora é de 109,5, tá? Aproximadamente. Vamos então agora pensar quando a gente coloca 3 pares de elétrons. Olha o que acontece, que curioso. A geometria agora, ela passa a ser linear. Esses 3 pares de elétrons isolados aqui, eles adquirem uma disposição que está numa coisa que a gente chama de região equatorial da molécula. Essa região onde eu tenho os pares de elétrons isolados, a gente chama de região equatorial, e esses outros átomos aqui que estão ligados é a região que a gente chama de região axial da molécula, tá? Os pares de elétrons isolados ficam nessa região equatorial. E eles estão num ângulo de aproximadamente 120, tá? Esse ângulo que está aparecendo aqui está entre as ligações químicas, né, de 180 graus entre os átomos. Por exemplo, a molécula aqui de difluoreto de xenônio. Essa molécula, inclusive, caiu na última prova do Enem, a estrutura de Lewis-Dent. Agora vamos para um outro caso. Agora eu vou ter... vamos retirar aqui esses pares de elétrons. Vamos adicionar agora mais um átomo. Então vamos começar aqui para uma molécula tetraatômica, uma molécula formada por 4 átomos, em que eu tenho um átomo central, A, e eu tenho 3 átomos ao redor desse átomo central. E ele não tem, essa molécula não tem elétrons não ligantes, par de elétrons isolados no átomo central. Então, é o caso, por exemplo, da molécula de BF3, tá? Qual é a disposição que minimiza a repulsão entre essas ligações aqui? Essa disposição que a gente chama de geometria do tipo trigonal plana. Os ângulos ideais aqui são de 120 graus. Para o caso da molécula de BF3, isso é verdade. Mas se eu, por exemplo, em vez de ser uma molécula de BF3, colocar um cloro aqui, o ângulo não vai ser exatamente 120 graus. Vai ser próximo disso, mas não vai ser exato, ok? Esses são os ângulos ideais. E vale para moléculas altamente simétricas, mas não vale para todas, ok? Vamos agora ver o que acontece quando a gente adiciona um par de elétrons não ligantes ao redor do átomo central. Olha a geometria como é que fica. Então, esse par de elétrons aqui no átomo central, ele começa a repelir esses pares de elétrons ligantes, né? Então, a geometria passa a ser uma geometria do tipo piramidal. É o caso, por exemplo, aqui, ó, da molécula de amônia, tá? NH3. Esses ângulos, eles são ângulos ideais, 109,5 graus, assim como aqueles da geometria angular também que eu mostrei, também são ângulos ideais. Não são os ângulos exatos para a molécula, por exemplo, de amônia. Tudo bem? E agora, o que acontece quando a gente adiciona mais um par de elétrons não ligantes? Olha que curioso a geometria que fica. A geometria que a gente chama de geometria do tipo T, em T a geometria. É o caso aqui da molécula de ClF3, certo? Pessoal, então vamos observar agora o que acontece quando a gente adiciona mais um átomo. Tá? Vou tirar aqui os pares de elétrons não ligantes. Vamos ter aqui um átomo central com 4 átomos ao redor, tá? E não tem pares de elétrons isolados aqui nesse átomo central. Então, numa situação como essa, a disposição que minimiza a repulsão entre esses pares de elétrons ligantes aqui, ó, esses pares de elétrons das ligações, é uma geometria que a gente chama de geometria tetraédrica. Os ângulos aqui ideais são de 109,5 graus, tá ok? Por exemplo, para a molécula aqui de metano, CH4, ok? Para a molécula de CF4 também poderia ser esse mesmo tipo de geometria, tudo bem? E
se a gente colocar um par de elétrons isolados no átomo central? O que acontece? Então, a geometria, ela parece o quê? Parece uma gangorra, um balanço. Então, é justamente essa geometria aqui, ó. Vamos pensar que isso aqui seria um balanço, tudo bem? Então, tem ângulos aqui de 90 graus, perdão, ângulos ideais de 90 graus aqui. Tudo bem? Um exemplo aqui é a molécula de SF4, né? E vamos olhar agora o que acontece quando a gente coloca dois pares de elétrons, né, ao redor desse átomo central. Olha o que acontece. A geometria, ela é chamada de quadrado planar, tá? Essa é uma molécula não muito comum, é uma molécula muito rara, não é uma molécula que você vai ver boiando por aí, tá? Mas ela existe em condições muito especiais, uma molécula aqui que contém gás nobre, ó. Tetrafluoreto de xenônio, tá? Os ângulos ideais 90 graus. Vamos agora para uma molécula do tipo onde eu tenho um átomo central e eu tenho 5 átomos ao redor. E não existem pares de elétrons isolados nesse átomo central. É o caso, por exemplo, da molécula de PCl5, tá? O que acontece? Qual é o tipo de geometria aqui? Geometria é a geometria do tipo bipirâmide trigonal, tá? A geometria que minimiza essas repulsões. E o que acontece se a gente adiciona um par de elétrons isolados? Olha o que acontece. Ele forma aqui uma geometria que a gente chama de geometria do tipo pirâmide de base quadrada, ok? Um exemplo aqui, a molécula de IF5. E agora, se a gente tiver um átomo central com 6 átomos ao redor, como é o caso do hexafluoreto de enxofre, nós temos uma geometria do tipo octaédrica, tá?